Meu Deus, vocês estão assim na quarentena também? Precisando cortar cabelo, fazer a barba? Tá pesado. E aí, gente, tudo bem? Olha só, eu venho aqui hoje, gravando em vídeo e tal, deixando o link aí pra vocês, que finalmente eu aprendi como que eu devo fazer direitinho pra subir esses troços no YouTube. Tá, então aqui hoje, o que a gente vai fazer, o papo que a gente vai ter, é aquilo que eu chamo do último elemento da nossa trilogia da forma, né, em que deve estar aparecendo já para vocês aí, já já para ficar maneiro, só um minuto, em que a gente vai conversar sobre a conclusão do texto dissertativo argumentativo. Não tem um vídeo, o, a primeira parte, que a gente fez isso em sala de aula, tá? Vocês têm aí aquele PowerPoint sobre a introdução. Quem sabe eu não me animo, arrumo um tempo e consigo gravar também em vídeo para vocês terem os três certinhos, apesar de que o segundo ele está dividido em duas partes, né? Como vocês já viram, mas enfim, tá? Vamos falar um pouco sobre conclusão do texto. Nós já falamos bastante aqui, em todos os momentos eu disse que isso aqui não deve funcionar como uma receita de bolo, isso aqui não deve funcionar como elementos que você precisa, né, memorizar e poder escrever. Não, isso aqui é uma forma dentre outras que existem de se construir textos. Então fica aí como modelo dessa estrutura de se construir uma conclusão, né? Esse que eu acabei de colocar aí para vocês, né? Então a gente começa com o conectivo, escolha bem esse conectivo de conclusão, tá? Pode ser o então, o assim, o dessa forma. Pode ir para outros se você se sentir à vontade, como por exemplo o a guisa de conclusão, ou como o Dessart de Start, né? Fica aí de gosto pessoal de vocês. Então, escolha bem esse conectivo, reafirme a tese ela pode ser reafirmada logo em seguida do conectivo, ou então logo após a proposta de intervenção, a proposta de solução. E deixa eu falar um pouco dela, né? Precisamos falar sobre a proposta de solução, sobretudo nos textos do Enem, que tem toda uma competência, todo 20% da avaliação da sua redação vai estar em cima disso, tá? E muito se tem discutido por aí se o locus da, da proposta de intervenção é a conclusão ou não. O que a gente observa é que você pode colocar a sua proposta de intervenção, as soluções para os problemas apresentados na proposta da redação, no texto inteiro. Mas o que é mais comum, né, mais frequente, e até para uma organização textual, é que seja na conclusão em que ela seja apresentada. Olha só, tá? Não cometa o erro de inserir informações novas na sua conclusão. Tá? A única coisa no modelo Enem, lógico, né? Em todos, mas a única coisa no modelo Enem que você pode introduzir de dado novo é a proposta de solução. Tá? Você pode apresentar uma reflexão, você pode, né, colocar na sua conclusão uma citação de um filósofo, de um pensador, utilizar um argumento não um argumento, mas uma citação mesmo, né? Porque os argumentos estão lá em cima. Então, assim, o único dado novo nesse momento do texto é a proposta de solução do problema ou então uma reflexão para poder fechar o seu texto como um todo. Temas como o ERJ, né, de propostas como o da UERJ, em que são temas filosóficos, né, então cabe, nesse momento, você fechar com uma citação bonita que consiga relacionar ao tema que você escreveu durante o texto inteiro. Enfim, na proposta de intervenção, foco redação Enem, precisa ter esses 4 elementos. A ação, né, o que fazer para solucionar o problema, o agente, quem fazer, quem vai fazer, o modo e o meio, como que se faz, como que isso se soluciona e o efeito, né, o objetivo pretendido disso. E assim como na apresentação de recursos, aqui cabe um comentário de vocês em relação a qualquer um dos elementos da proposta de intervenção, tá? Cabe você comentar, fazer um comentário sobre um deles, né? Se aprofundar um pouco mais no porquê de um desses elementos. E levando em conta essas 5
Esses 5 elementos, né, os 4, mais o comentário, é como a sua avaliação, como a sua conclusão, a sua proposta de solução vai ser avaliada. Se tiver os 5, você ganha os 200 pontos necessários na competência. Apresento agora 2 modelos para a construção disso. Olha só que interessante. Olha o conectivo. Né? É preciso que os indivíduos assumam, portanto, sua responsabilidade diante do problema. Coloca o problema aí, que você escreveu em cima, tá? Uma vez que retoma a tese. Sendo assim, desde que haja parceria, e aí você vai construir os elementos, com os elementos da sua proposta de solução. Apresenta um segundo modelo, olha só. Recai sobre o ser humano, portanto, o compromisso de administrar com mais consciência as mudanças proporcionadas pelo avanço do mundo globalizado, uma vez que fala da tese, ou seja, aquilo que você escreveu no seu texto inteiro. Sendo assim, desde que haja parceria e coloca já os elementos da sua proposta de intervenção, tá? Vamos ver agora tem o modelo 3. Olha só, tinha esquecido. Então, conectivo, a fim de converter o avanço do problema, né, deve tornar-se efetivo uma vez que, e aí coloca a sua tese. Sendo assim, desde que haja parceria entre governo, comunidade, família, o agente, né, será possível amenizar o problema em questão que você está falando o tempo inteiro, construindo uma sociedade mais fiel aos princípios de Constituição. Vamos ver como que isso fica, né, numa conclusão que tirou nota 1000, de uma redação nota 1000. Olha ali. Com o intuito de amenizar essa problemática, o Congresso Nacional, e aí ele vai colocando, já botou o agente, né? Deve formular leis que limitem esse assédio comercial realizado por empresas privadas. Aqui a gente está falando, né, daquele tema de controle de dados, né? Por meio de direitos. Olha só, vai reparando, leia esse parágrafo, dá um pause no vídeo, leia esse parágrafo e tente identificar todos aqueles elementos em que eu falei. O agente, a ação, o modo e o meio e o efeito causado. E veja como que esse autor, nota 1000 aqui, ele relacionou e ele fez os comentários necessários para poder fechar a sua proposta. Outra pergunta que eu faço: cadê o conectivo? Qual o conectivo que ele utilizou? Aí? Olha até a vírgula do primeiro parágrafo. Com o intuito de amenizar essa problemática. Todo esse sintagma funciona como conectivo de conclusão. Repara só, tá? Veja então, né? Repara outra coisa. Veja como ele conclui, né? O último período, olha o último período do texto. Feito isso, o conflito vivenciado na série não se tornará realidade. Que série? Que série é essa? Lá na introdução, né, que eu não coloquei aqui, mas lá na introdução ele começa o texto dele fazendo alusão a um episódio de uma série, a Black Mirror, né, para poder promover a progressão temática do texto dele. E aí ele começa e termina fazendo referência a ela. Genial. Bem, então a gente chegou aqui ao fim do que eu chamo de trilogia da forma, né, desse esqueleto do modelo das redações Enem vestibulares como um todo, né? Não devemos encarar nada que eu digo aqui como verdade absoluta, né? O que eu apresento a vocês, são algumas reflexões que eu fiz durante esse tempo, né, em que eu tenho contato com redação de Enem. Então, né, o que vale mesmo, né, na escrita de vocês, presta atenção nisso, é a capacidade que vocês têm de interrelacionar os conhecimentos que vocês construíram ao longo da formação de vocês. Tá? Então, assim, repertório cultural, por isso que a gente bate muito nessa tecla, ampliação de repertório. E mais, como que você consegue interligar tudo isso, tá? Vamos fazer exercícios agora para treinar bastante essa prática de escrita de vocês aí. Ó, um beijo, deixa eu sair daqui para poder me despedir direito.
Um beijo, morrendo de saudades. Eu espero que essa forma da gente se comunicar seja um pouco proveitosa para vocês, tá? Lembrando que esses vídeos não estão abertos ao público, né? Só tem acesso a ele por meio do link que eu disponibilizei para vocês, porque eu morro de vergonha disso. Gente, beijoca. Aqui, eu preciso realmente de um barbeiro.